Olá, a paz do Senhor. A partir de hoje, começaremos uma nova série teológica no Teologia Viva sobre os 5 pontos da salvação. No programa de hoje, trataremos especificamente sobre a depravação total. Seja muito bem-vindo ao Teologia Viva. A partir de hoje, como acabamos de dizer, nós vamos começar uma série de reflexões sobre 5 pontos da salvação, da doutrina da salvação, da chamada soteriologia bíblica. E no programa de hoje, mais especificamente, trataremos sobre um desses 5 pontos, o primeiro deles, que é a depravação total. E nós queremos iniciar a nossa reflexão de hoje afirmando que o conceito de depravação total está estreitamente relacionado com a realidade do pecado original, ou seja, com o pecado originalmente cometido por Adão e Eva e que passou a toda a humanidade. Assim, a depravação total, ou a corrupção geral, tem a ver com a realidade do homem após a queda. É a depravação gerada pelo pecado no ser humano. E aí eu quero, nesse momento inicial desta nossa reflexão sobre depravação total ou sobre corrupção geral, citar que nas palavras do pastor Silas Daniel, que é um importante teólogo pentecostal, a depravação total significa que mesmo o ser humano podendo fazer algumas coisas boas, o pecado infelizmente prevalece em seu coração e mais, contamina todo o seu ser. Esse é o sentido de total quando falamos de depravação total do ser humano à luz da Bíblia. Essa depravação não é total no sentido de intensidade, guarde bem isso, não é total no sentido de intensidade, mas de abrangência. Ela é total porque o pecado, além de prevalecer interiormente, contamina, repito, todas as áreas da vida da pessoa. Observe, queridos, que toda essa definição trazida pelo teólogo pentecostal Silas Daniel, é claro que toda essa definição é extremamente relevante, é extremamente pertinente e é extremamente bíblica. Toda ela, cada uma das suas partes, encontra respaldo nas Escrituras Sagradas. Mas nós queremos destacar a parte em que ele diz que o pecado não depravou o homem intensivamente. O que significa isso? Ou seja, dizer que o pecado não depravou intensivamente o ser humano. Significa dizer que o pecado tornou o homem mau. Inequívoco isso. Ponto pacífico em todas as teologias. O pecado tornou o homem mau, mas não tão mau quanto ele poderia ser. Caso isso acontecesse, o homem, o ser humano, seria um monstro incontinente, um monstro indomável, e a humanidade, sem sombra de dúvida, já teria sido extinta por ela própria, desde os seus primórdios. Ou seja, se a depravação exarada nas Escrituras, gerada pelo pecado, fosse intensiva, ou seja, tornasse o homem tão mau quanto ele poderia ser, sem sombra de dúvida, não haveria mais humanidade. Nós admitimos que o homem é totalmente depravado no sentido do pecado ter se espalhado por todo o seu ser. Por isso que é total depravação ou corrupção geral, que são termos correlatos. Por quê? Porque o pecado se espalhou por todo o ser do homem. Como disse o pastor Silas Daniel, a depravação é total por causa da sua abrangência. Ela atingiu o corpo, a alma e o espírito do homem e gerou uma dívida para com Deus que somente o sacrifício de Cristo foi capaz de pagar. Assim, para ficar ainda mais claro e ainda mais massificado na sua mente, nós queremos afirmar que a depravação total quer dizer que todos os seres humanos, em todo o seu ser, foram contaminados pelo pecado. Significa que o ser humano, após a queda, após o pecado original, passou a ter uma inclinação natural e prevalecente para o pecado.
e essa inclinação para o pecado, essa prática incontinente de pecado, o impede de fazer a vontade de Deus, a vontade divina, e o impede também de vir a Deus, de aproximar-se de Deus por si mesmo. Então, cremos que isso aqui ficou muito claro nas palavras do pastor Silas Daniel, que o pecado, a depravação gerada pelo pecado, ela não é intensiva, ela é extensiva, isto é, ela não tornou o homem tão mal quanto poderia ser, mas ela tornou, sem sombra de dúvida, o homem muito, mas muito mal. Por quê? Por causa da sua abrangência. O pecado contaminou o corpo, contaminou a alma e contaminou o espírito do homem. Por isso, e somente por isso, ela é uma depravação total. Queridos, vamos prosseguindo juntos no nosso raciocínio. Pense comigo, como o ser humano passou a estar sob o domínio permanente do pecado, ele ficou impossibilitado de vir a Deus com as suas próprias forças, com os seus próprios recursos, porquanto a sua inclinação é principalmente pecaminosa. E aí, depois de feitas essas considerações iniciais, de um cunho mais teológico acerca da depravação total, nós gostaríamos de agora trazer a parte mais importante desse programa, a fundamentação bíblica dessa realidade espiritual e moral do ser humano que foi completamente atingido pela ação do pecado. E aí, a fundamentação bíblica que nós traremos neste momento foi feita principalmente pelo eminente teólogo pentecostal Eurico Bergstein. Nós vamos, a partir de agora, citar uma série de textos bíblicos que expõem as múltiplas e bizarras facetas da natureza humana depravada pela ação do pecado. Vamos começar então, vejam só. O primeiro pecado, ele alastrou-se e multiplicou-se de tal maneira na vida do homem, do ser humano, que o seu estado se degenerou sobremaneira. Há um texto do profeta Isaías que retrata perfeitamente essa realidade. Está escrito em Isaías capítulo 1, versículo número 6, o seguinte, confira comigo. Desde a planta do pé até a cabeça, olha a generalização, até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida. Observe que mais objetivo e mais direto do que Isaías na declaração da depravação generalizada do ser humano é simplesmente impossível. Ele usa a linguagem dizendo que é da planta do pé ao alto da cabeça. O homem está totalmente corrompido, está totalmente manchado, está totalmente adoecido pela ação do pecado. Mas também, queridos, nós podemos dizer que o pecado, ele contaminou o entendimento e a consciência do homem. Perceba que a cada referência bíblica que a gente cita, a gente mostra a ação do pecado em uma parte do ser do homem. Acabamos de citar Isaías, onde ele diz que da planta do pé ao alto da cabeça o homem está totalmente apodrecido, e é claro, isso é uma figura de linguagem para mostrar a condição espiritual e moral do homem devido à depravação gerada pelo pecado. Mas nós acabamos de dizer que esse pecado também atingiu a consciência do homem. Está escrito em Tito, capítulo 1, e o versículo número 15, o seguinte: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Observe o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, acabou de dizer, que tanto o entendimento do homem como a sua consciência estão contaminadas pela ação do pecado. Claro que a contaminação dos infiéis é gerada pela ação do pecado. Os puros, a que Paulo se refere aqui nesse texto, não são uma raça especial, ou seres humanos privilegiados que não herdaram o pecado original e, consequentemente, a depravação. Os puros, a que o apóstolo dos gentios, não é o apóstolo Paulo, se refere nesse texto, são os que, tendo nascido sob o pecado, sendo totalmente depravados, foram agora alcançados pelo Evangelho de Cristo e aí sim foram purificados pelo sangue
de Jesus e continuam sendo purificados pela lavagem da água da palavra de Deus. Mas observe, nós acabamos de dizer que dentro dessa depravação total, depravação geral do ser humano, o entendimento e a sua consciência foram sim contaminados. Nós entendemos com isso, e aí eu abro um parênteses, que a capacidade intelectual do homem antes da queda era uma, depois da queda passou a ser outra, porquanto o pecado também degenerou, limitou o potencial intelectual do homem e também a sua consciência, ou seja, o seu discernimento moral, de saber o que é bom ou ruim, de saber o que é certo ou errado. Assim que o homem não pode confiar na própria consciência no que diz respeito ao julgamento das coisas espirituais e morais, porquanto essa consciência está contaminada pelo pecado. Podemos dizer que na maioria das vezes a consciência é certa, mas há outras vezes em que ela está cauterizada pela ação do pecado e, portanto, ela também erra. Em que é que nós devemos confiar? No julgamento das coisas espirituais e morais, na palavra de Deus. Mas vamos lá, amados, vamos prosseguir nesse nosso programa acerca da depravação total do ser humano, e isso tem a ver com a doutrina da salvação e nós vamos explicar isso depois. Mas uma outra consideração que fazemos a respeito da depravação humana, à luz da Bíblia, claro, é que a vontade do homem ficou inteiramente sujeita ao mal. Observe, acabamos de dizer que o intelecto e a consciência foram contaminadas, mas não só. Estamos dizendo agora que a vontade do ser humano, os seus desejos, também foram inteiramente contaminados pela ação do pecado e essa vontade agora está sujeita ao mal. Está escrito em Gênesis capítulo 6, versículo número 5, o seguinte: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos, de seu coração, era só má continuamente. Observe, queridos, que a sociedade antediluviana estava imersa na depravação. A generalização da iniquidade chegou a tal ponto que em toda a terra somente Noé foi achado justo. Exatamente isso que você acabou de ouvir. A generalização da depravação estava de uma tal maneira alastrada que somente Noé foi achado justo em toda a face da terra. Cada um dos seres humanos naquele tempo eram totalmente depravados e inclinados ao mal, inclinados a fazer o que era mal aos olhos de Deus, inclinados a transgredir e a desobedecer. Isso por quê? Porque todos eles eram herdeiros do pecado original e assim todos eles eram totalmente depravados. Mas uma outra referência aqui que fazemos, uma outra referência bíblica que demonstra a realidade da depravação da vontade do homem, é Romanos capítulo 7, versículos 19 e 20. Nesse texto, o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, diz o seguinte: Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Observe que pelo pecado o homem perdeu a sua posição de governo. Veja o quanto o pecado foi atingindo todas as áreas do ser do homem, da existência do homem, da consciência do homem, da inteligência humana, da vontade humana. Por isso que nós afirmamos sim que o ser humano é totalmente depravado nesse sentido, não intensivo, dele ser tão mal quanto poderia ser, mas no sentido extensivo do pecado ter contaminado todos os aspectos da existência humana. E aí nós acabamos de dizer que pelo pecado o homem perdeu a sua posição de governo. Vejam a outra consequência do pecado na vida do homem. Deus colocara o homem, diz a Bíblia, para dominar. Isso está escrito lá em Gênesis capítulo 1 e o versículo número 28. Porém, pelo pecado, esse homem tornou-se dominado, não somente pelo pecado, mas também pelas coisas criadas. Está escrito em Romanos capítulo 1 e o versículo número 25 o seguinte, e aí eu enfatizo que Romanos capítulo 1 é um retrato da sociedade depravada, do ser humano depravado. Está escrito o seguinte: Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente.
Amém. Vocês perceberam uma coisa? Que a idolatria é uma das expressões da depravação gerada pelo pecado no homem. Nós fomos feitos para sermos monoteístas e todo e qualquer desvio dessa realidade demonstra a decadência espiritual do ser do homem, de forma que o homem não apenas perdeu a sua posição de governo em relação à criatura, como passou a se sujeitar, como passou a adorar até mesmo as próprias criaturas. E o que é isso? Resultado da depravação gerada pelo pecado na vida do ser humano. Mas, além disso, um outro aspecto do capítulo 1, versículo 25 de Romanos, que nós acabamos de citar, que expressa o grau de decadência e depravação humana, é o relativismo. Observe que o apóstolo Paulo nos diz, nesse texto, que o homem depravado, ele mudou a verdade de Deus em mentira, ele relativizou a verdade de Deus. E aí, sem sombra de dúvida, trazendo uma aplicação para os nossos dias, nós vivemos a mais relativista de todas as eras. O problema, sabe qual é, queridos? É que a relativização de tudo transforma a vida numa espécie de vale-tudo, e em que as práticas mais abomináveis, em que as práticas mais hediondas, em que as práticas mais selvagens terminam por ser legitimadas, autorizadas. Afinal de contas, um crime hediondo, uma prática abominável qualquer, pode ser errado para uns, mas não é para outros. O fato é que o relativismo degenera a sociedade e degenera o indivíduo em si, e ele é resultado da depravação total do homem pela ação do pecado, desde o pecado original. E aí, o homem que fora criado para ser senhor, após a depravação, tornou-se um escravo da cobiça, tornou-se um escravo da inveja, tornou-se um escravo da avareza. Há vários textos bíblicos que comprovam essa triste realidade espiritual e moral do homem. Vejamos dois deles, pelo menos. Primeiro, está escrito em 1 de Timóteo, capítulo 6, versículo 10, o seguinte: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Veja que a avareza é também uma expressão da depravação do homem. Ela é uma espécie de idolatria, o que a Bíblia diz. O apego, o amor devotado ao dinheiro e a tudo que ele representa e a tudo que ele pode proporcionar, diz a Bíblia, é idolatria. Por quê? Porque substitui a adoração e a devoção ao Senhor. Queridos, muitos males morais e espirituais advêm da avareza, inclusive guerras cujo saldo de mortos às vezes ultrapassa a casa dos milhões. Observe que, em lugar de governar sobre o pecado, o homem agora depravado se tornou escravo dele. Está escrito em João capítulo 8, versículo 34, o seguinte, confira comigo. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo ou é escravo do pecado. Claro que esse texto pode trazer alguma confusão na mente de alguns, mas nós queremos dizer que quando Jesus diz que todo aquele que comete pecado, o sentido de cometer pecado aqui é viver pecando, é ter no pecado o seu estilo de vida. O ímpio, ele não pode por si mesmo deixar de pecar. Por quê? Porque ele é escravo do pecado. Ele é um ser totalmente depravado, é um ser generalizadamente pecaminoso e corrompido. A própria natureza adâmica é portadora de todos os germes da destruição e da discórdia no mundo. Olha, queridos, a Bíblia fala das obras da carne e menciona, entre outras, inimizades, iras, pelejas e dissensões. Veja que nós vemos um retrato grotesco e sombrio da natureza humana, minuciosamente descrito num texto do Novo Testamento, que é a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 19 ao 21.
É possível que este seja o texto bíblico que melhor descreva a realidade da depravação total. Vamos a ele. Está escrito o seguinte: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Observe, queridos, que este é o estado do homem não regenerado. Ele está totalmente depravado. Essa condição de depravação atraiu a ira de Deus sobre nós. Está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 3, o seguinte: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E olha o que o texto diz: e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Observe que a natureza pecaminosa, ela tem na realidade uma inclinação implacável para o mal. Essa natureza pecaminosa, de onde emanam essas obras terríveis da carne que nós acabamos de descrever em Gálatas capítulo 5, versículos 19 ao 21, ela tem uma inclinação implacável para o mal. Em Romanos capítulo 8, versículo 5, a parte A, nós lemos o seguinte: porque os que são segundo a carne, olha aí, inclinam-se para as coisas da carne. Observe que, além disso, essa natureza depravada, ela se mostra arisca, arredia, ela se mostra rebelde, ela se mostra desobediente a Deus e a sua palavra. O homem depravado, ele é naturalmente inimigo de Deus. Ele é naturalmente insubordinado aos seus preceitos. Em Romanos capítulo 8, versículo 7, está escrito o seguinte: porque a inclinação da carne é, observe que o texto diz, inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então é inimizade e é a falta de sujeição. De forma que a velha natureza definitivamente não ama a Deus, mas ela ama sim as trevas. É o que nós verificamos em João capítulo 3 e o versículo número 19, está escrito o seguinte: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, veja que até aqui nós citamos uma série de textos que comprova a verdade bíblica de que o homem é sim depravado, o homem é totalmente depravado, o homem é generalizadamente depravado. Mas nós podemos encerrar esta fundamentação bíblica acerca da depravação total ou da depravação geral do ser humano com o texto de Romanos capítulo 7 e o versículo número 18, onde está escrito o seguinte: porque eu sei que em mim, disse o apóstolo Paulo, isto é, na minha carne, na minha velha natureza humana depravada, corrompida, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Amados, por cada um dos textos expostos, nós concluímos que o homem, desde a sua queda e a partir da sua queda, tornou-se totalmente depravado, que ele foi acometido por uma corrupção generalizada, porque todo o seu ser está contaminado pelo pecado, o seu corpo, a sua alma e o seu espírito também. Mas, uma vez, porém, destacamos que essa depravação, e aqui está o detalhe deste programa, esta depravação não destruiu por completo o ser humano, nem foi uma depravação, como nós já vimos aqui mais de uma vez, intensiva, como algumas linhas de pensamento protestante sugerem. O pecado atingiu todo o ser humano, corpo, alma e espírito, por isso ela é total ou geral, mas no sentido de abrangência, não no sentido intensivo. Nós vamos ver em um outro programa que essa depravação total
não impede o homem de, mediante a ação do Espírito Santo, quando da exposição do Evangelho, dizer sim ou dizer não à oferta da graça. Ou seja, essa depravação é total, no sentido de ser abrangente, mas ela não destruiu por completo a natureza humana, porquanto ainda há resquícios da natureza original, perfeita do homem no ser humano. Porque se o homem fosse tão mau quanto pudesse ser, nós já teríamos nos autodestruído há muito tempo. Não existiria humanidade nos dias de hoje. De forma que o Evangelho é pregado, o Espírito Santo convence alguém do pecado, da justiça e do juízo, e apesar desse homem ser totalmente depravado, ele não perdeu o livre-arbítrio. Ele pode dizer sim ou não à oferta da graça, porquanto a graça é resistível e não irresistível. Queridos, nós chegamos ao final de mais um programa Teologia Viva e nós pedimos que, se você tem se sentido abençoado e edificado pelo conteúdo desse programa, você possa compartilhar o link dele com todas as suas redes sociais, com todos os seus familiares e com todos os seus amigos. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.